Ocupo a tribuna nesta tarde para falar mais uma vez do descaso que o povo do meu estado, o povo de Sergipe vive com relação à saúde pública, especialmente ao abandono dos pacientes oncológicos. Aqueles que têm algum tipo de câncer e que muitas vezes batem ou tentam bater a porta do hospital público, mas não encontram essa porta aberta. Imagine o desespero dessas pessoas que lutam contra o inimigo, que é algum tipo de câncer, e que encontram no hospital público outro grande adversário, outro grande obstáculo, por que não dizer inimigo, que é a administração pública, o governo de Sergipe. Como se sabe, inúmeras vezes tenho ocupado este espaço para falar sobre a precariedade na prevenção e tratamento contra esta doença em Sergipe. Lamentavelmente, como já dissemos, o governo do estado não demonstra nenhuma, absolutamente nenhuma boa intenção com a construção do Hospital do Câncer. Em janeiro de 2014, por exemplo, com a proximidade das eleições, o governador de Sergipe assinou ordem de serviço para as obras de terraplanagem do Hospital do Câncer. Era um ano eleitoral, senadora Ana Amélia. Foi mais um verdadeiro show de pirotecnia com a máquina pública e que pronunciava, como se viu, mais um estelionato eleitoral. Pura enganação, senadora Ana Amélia. Mais de 3 anos, e um tijolo sequer, uma parede sequer foi construída. E o que mais dói, senadora Ana Amélia, é que não é por falta de dinheiro. O dinheiro está na conta há muitos anos, desde 2012. Recursos necessários para construir e equipar este hospital. Em Sergipe, senadora Ana Amélia, acredito, são mais de 10 pessoas, 10 pacientes. Eu digo 10 no número mínimo, que eu não quero errar, mas com certeza esse número é muito maior. 10 pessoas que morrem todos os dias por algum tipo de câncer. Pessoas abandonadas, pessoas largadas, esquecidas por um governo que cometeu um estelionato eleitoral. Tudo o que dissemos durante a campanha de 2014, o povo sergipano hoje vê que falávamos inteiramente a verdade. Não me afastei da verdade em nenhum momento. A mentira venceu. A mentira venceu. Mas a verdade prevaleceu. Sabe por quê, senadora Ana Amélia? Porque a mentira, ela não se sustenta. E o irmão siamês da verdade, que é o tempo, se encarrega de trazer a verdade à tona, custe o que custar. Mas dias, menos dias, ele se encarregará com que ela se apareça e que apareça com toda a força possível. Pois bem, os sergipanos vivem o estelionato não só na saúde pública, vive o estelionato no seu bolso, que diga o servidor público, que tem os seus salários atrasados, os seus salários fatiados, sem perspectiva nenhuma de receber o seu salário em dia, e reajuste, aquele que falar em reajuste no meu estado, esse com certeza está condenado a sofrer alguma consequência. Sergipe se tornou no estado mais violento do país. É difícil com que os sergipanos venham acreditar nessa situação. O estado mais violento do país, onde sempre fomos o estado mais ordeiro, mas até a bandidagem percebeu que o governo é fraco e inconsequente. Como já dizia, foi um verdadeiro show de pirotecnia com a máquina pública que pronunciava, como se viu, mais um estelionato eleitoral. Máquinas estavam apenas realizando uma terraplanagem e a construção do hospital foi usada exaustivamente como promessa de campanha para os anos seguintes. Moral da história, passamos o ano de 2015 todo parado e mais, assistimos ao Tribunal de Contas da União realizar auditoria do processo licitatório e identificar, mesmo antes da obra começar, que preços haviam sido excessivamente
avaliados em relação ao mercado e informando ao fato a Caixa Econômica, ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Infraestrutura para correção durante a revisão do orçamento da obra. Ou seja, eu nunca vi uma obra ter uma condenação prévia, ter um aviso prévio de que os preços estavam elevados, ou seja, problemas licitatórios, antes mesmo dela ocorrer. Portanto, mais uma vez, estava evidenciada a forma nebulosa como o governo conduziria esta obra tão importante para as famílias sergipanas. Enfim, em junho de 2016, foi anunciada a primeira fase da licitação, que envolveu o lançamento do edital e análise da documentação apresentadas pelas empresas concorrentes. Sim, era evidentemente um passo importante, mas a experiência nos alertava a desconfiar sempre dos passos dados por este governo. Ia chamar desgoverno, mas na verdade é um desgoverno. Desde o ano 2011, lutamos para a construção desta unidade, mas somente em fevereiro deste ano foi assinada a ordem de serviço, mais um período festivo. Senhor presidente, senadora Ana Amélia, colegas senadores, de 2011 a 2016, o Estado já perdeu mais de 110 milhões de reais por não começar a obra a tempo. Mesmo assim, as justificativas para os problemas e atrasos da obra no centro de treinamento giram em torno da falta de dinheiro. Só para se ter uma ideia do tamanho do problema até o momento, através da nossa bancada, já foram destinados mais de 200 milhões de reais. Ou seja, valor suficiente para construir, não um, mas com certeza 3 grandes hospitais no nosso estado. Não temos nenhum, mas 3 grandes hospitais, o dinheiro seria o suficiente para construir e equipar todos eles. Na última quinta-feira, o governador do estado de Sergipe, de maneira estranha, começou a ocupar a imprensa para dizer que entende que a empresa vencedora da licitação não tem condições de concluir a obra do hospital. Afirmou, inclusive, que o consórcio não tem capacidade financeira de realizar uma obra dessa envergadura. Entretanto, o governador esquece de afirmar que já foram empenhados mais de 62 milhões de reais, quase 70 milhões de reais, sem falar nos 110 milhões perdidos por a obra não ter começado. Para nossa surpresa, no dia seguinte, após o governador usar a imprensa para dizer que acha que o consórcio não tem condições de realizar a obra, representantes de uma empresa que presta serviço ao consórcio bloquearam com caçambas a entrada do terreno onde está sendo construído o hospital, alegando a falta de pagamento. A empresa afirmou que o consórcio está em débito há mais de 60 dias e que a dívida chega a irrisórios R$ 168 mil. Assim, diante do eterno empurra-empurra de responsabilidade sobre a quem está pagando e quem está recebendo, vai contribuindo para que o sergipano desacredite mais uma vez na capacidade e compromisso deste governo conseguir construir o Hospital do Câncer de Sergipe. Peço só mais algum instante, senador Paim. Além disso, ao mesmo tempo que tiverem os outros, que no mínimo 5 minutos a mais. Obrigado. Além disso, ainda a pergunta que fica e que insiste em perdurar: se o governo, mais uma vez, vai empurrar com a barriga esta obra até a próxima eleição, numa clara demonstração de desrespeito com todos os sergipanos, com aqueles que sofrem, com aqueles que tentam lutar para se manterem vivos e com aqueles que, com certeza, têm suas vidas prestes a serem perdidas. Até onde essa briga vai? Até onde essa maldade os sergipanos vão ter que conviver? Será que o estelionato eleitoral é mais importante que a vida das pessoas? Trata-se de um extremo descaso com a saúde dos sergipanos. Ao invés de virem a público esclarecer a situação financeira e os recursos desta obra, toda a estrutura do governo esteve disponível estes dias para a realização dos verdadeiros comícios no Estado, com a presença do ex-presidente da República. Em contrapartida, estive no último final de semana, senador Paim, visitando o Hospital do Câncer de Barretos, uma grande referência, não só para nós brasileiros, mas com certeza para o mundo inteiro no tratamento oncológico. E como funciona os recursos públicos. Fiz uma visita em agradecimento à chegada de uma unidade fixa
do Hospital de Barretos ao município de Lagarto, em Sergipe, e da chegada também de uma unidade móvel, que irá percorrer dezenas de municípios sergipanos. Portanto, vi de perto, em Barretos, e aqui quero agradecer ao senhor Henrique Prata por nos atender com todo o seu carinho e respeito. Vi de perto, em Barretos, um hospital de primeiro mundo, com recurso do SUS, com recurso da solidariedade humana, de artistas, com atendimento em excelência e uma estrutura de encher os olhos, senadora Ana Amélia, de encher os olhos, de esperança por dias melhores nesta luta desleal contra o câncer. Lá parece que o dinheiro público vem de outra dimensão, porque o respeito à vida e ao cidadão é gigantesco. Infelizmente, em boa parte do nosso país, não dispomos da estrutura física para o bom atendimento ao cidadão. Sabemos que são poucos hospitais e unidades que atendem a população a contento, com zelo e com respeito que deveria se ter. Pois foi pensando nisso que idealizamos, e não é uma ideia só minha, é um sonho de milhares de sergipanos, de dezenas de professores. Ao chegar da minha residência em Sergipe, o sonho já estava lá pronto, o sonho já era de muitos, a construção do Hospital do Câncer. Uma unidade hospitalar de grande porte, capaz de atender a todos os sergipanos. Inicialmente, a obra estava orçada em 80 milhões de reais e, até agora, nenhuma parede, como já disse, sequer foi erguida. Fica evidente que não há sinais de que o governo que lá está se importa com a vida dos sergipanos e, o que parece, está preparando mais uma cena do seu estelionato eleitoral praticado em todas as eleições. Prometer a construção do Hospital do Câncer de Sergipe, mais uma vez, é achar que o povo sergipano não tem memória e, muito menos, a vida tem valor. É por isso, senhor presidente, colegas senadores, senador Moca, que venho nesta tribuna, mais uma vez, solicitar ao governo de Sergipe: tenha dó, tenha pena, entenda o sofrimento humano daqueles que batem numa porta procurando uma radioterapia, uma quimioterapia, e lá não encontra. E o que mais dói, senador Moca, Vossa Excelência, como médico, sabe, o que mais dói em tudo isso é saber que não é por falta de dinheiro. O dinheiro está na conta, depositado não há 1, nem há 2, nem há 3 anos, acredite, depositado há mais de 5 anos. E não tem uma parede sequer erguida. Sabe quantas pessoas morreram ao longo desses anos no meu estado pela falta de assistência? Com certeza, milhares. Ouso a dizer, mais de 15 mil pessoas pela falta de assistência. É por isso que imploro, peço ao governo federal, a todos aqueles que me ouvem, que me assistem nesse momento, que tentem sensibilizar o governo que lá está para construir o quanto antes aquela unidade hospitalar. Porque cada dia que passa, sem a construção daquela unidade hospitalar, são mais de 10 sergipanos que morrem e, portanto, mais de 10 famílias destruídas em um só dia. Faça a sua parte, governo. Utilize os recursos que tem em caixa e cumpra o compromisso assumido com a população sergipana de iniciar e concluir, mais uma vez, por todas, o tão aguardado Hospital do Câncer. Perdoe-me a repetição, porque não é a primeira e nem a segunda vez que trago esse tema. Mas não dá para ficar calado nem inerte diante de tanto sofrimento e de tanta dor. Não tenho esse direito, não só como parlamentar, não só como médico, mas, sobretudo, como pai, como filho, como cidadão, como cristão. Não temos esse direito, senadora Ana Amélia, de ficar calado diante de tanta maldade vista no meu estado. Mas concedo a palavra à senadora Ana Amélia, senador Lezé. Peço só um minuto para que a senadora Ana Amélia possa se manifestar. Muito obrigada, senador Eduardo Amorim, senador Valdemir Moca, senador Paim, senador Lazia Martins, senador Caiado, que estão aqui no plenário. Eu queria cumprimentá-lo. Vossa Excelência, eu sublinhei no seu pronunciamento, a mentira venceu em 2014.
no meu estado, a calúnia venceu em 2014. Mas hoje, o Vossa Excelência sobe à tribuna para defender as pessoas que sofrem com uma doença que tem pressa, o câncer. O câncer tem muita pressa, senador Eduardo Amorim, e o senhor, mais do que eu, como médico, o senador, aqui o senador Moca, o senador Caiado, que são médicos, sabem muito mais do que eu, que sou uma ex-jornalista, dessa enfermidade, dessa gravidade dessa doença. Quero dizer e agradecer, aproveitar Vossa Excelência, continue defendendo os portadores de câncer, a melhoria do tratamento oncológico. Foi relatora do projeto de lei da lei dos 60 dias, que obriga o SUS a iniciar o tratamento do câncer. Também uma outra lei que foi relativa à reconstituição da mama no mesmo ato cirúrgico da mastectomia, quando é retirada a mama contaminada por um tumor. E agora, recentemente, na companhia desse grande senador Moca e do senador Walter Pinheiro, apresentamos o PLS 200, que trata de agilizar a pesquisa do tratamento do câncer e também do Alzheimer. Eu queria, aproveitando a vossa presença, de dizer que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, senador Eduardo Amorim, foi o começo de todo esse processo na Comissão de Constituição e Justiça, quando aprovou um relatório sobre a nossa PLS 200. Depois, na Comissão de Ciência e Tecnologia, com o senador Aloysio Nunes Ferreira, que aprovou também o projeto. E, finalmente, na CAS, um brilhante senador, médico também, ortopedista como Caiado, Otto Alencar, fez um ótimo relatório e aprovou, e está na Câmara dos Deputados, agora com a relatoria do deputado Afonso Mota, do meu estado. Tenho a convicção de que esse projeto, que teve um compartilhamento do Senado Federal, foi uma contribuição a esses pacientes que o senhor, com tanto zelo, defende, e, sobretudo, no seu estado, onde os pacientes de câncer não têm o tratamento adequado para a oncologia. E eu me associo a Vossa Excelência também para dizer que nós, no Rio Grande do Sul, estamos fazendo a nossa parte. Com dificuldades, reconheço, mas estamos fazendo a nossa parte. E a bancada gaúcha se reúne agora às 5 horas da tarde para tratar também dessas questões, como fez na semana passada. Parabéns, senador Eduardo Amorim. A mentira prevaleceu no seu estado, mas o julgamento maior é dos eleitores. Toda certeza, senadora Amélia. E a lição que fica é que voto não tem preço, tem consequência, porque voto não é mercadoria. Voto tem consequência. A consequência que os sergipanos e os brasileiros, de modo geral, merecem colher é a consequência do bem. Infelizmente, nós, sergipanos, estamos colhendo a